Os resultados da eleição Venezuela já saíram. A resposta do tal Conselho Eleitoral venezuelano diz que Maduro venceu as eleições. Agora a direita vai dizer que não vale, vai dizer que não significa nada e vão tentar desestabilizar, como eles estão fazendo há anos. Acompanhando nesse momento o Conselho Nacional da Venezuela Eleitoral. O que limita a ação de desestabilização do governo venezuelano por parte dos Estados Unidos? O aprofundamento dessa desestabilização levaria ao Brasil ter que participar militarmente em qualquer operação mais profunda, porque a Venezuela ela não aceitaria essa intervenção pacificamente. Ao mesmo tempo, os aliados da Venezuela militarmente, como a Rússia, né, a China talvez não seja tão aliada mais, são relações financeiras também, eles talvez, por questão se bem que a Rússia não interfere muito na América Latina, ela respeita as ações, vem desde o Stalin isso aí, as ações dos Estados Unidos na América Latina, porque é o seu quintal. Agora talvez tenha mudado porque os Estados Unidos e a OTAN tentaram colocar mísseis no quintal deles. Então, vai saber se a Rússia não estaria mais aberta a esse tipo de estratégia. Tá? Então, uma espécie de revanchismo estratégico, mas não é revanchismo, é estratégia geopolítica de guerra. Então agora começa o processo de... sim. Então eles não podem avançar muito, os Estados Unidos, nesse processo de desestabilização, porque isso implicaria que o Brasil, que é o principal agente, por isso toda essa propaganda, toda essa histeria por parte da mídia brasileira, que funciona como setor de propaganda operacional, levaria a uma participação militar do Brasil em qualquer interferência militar dos Estados Unidos na Venezuela. E os militares brasileiros são covardes e cagões e têm medo disso. E outra que revelaria a farsa de que o Brasil não tem capacidade de lutar guerra nenhuma, porque o próprio exército brasileiro, a mando do próprio Estados Unidos, porque o exército brasileiro, a mando do próprio Estados Unidos, destruiu suas capacidades militares concretas. Como foi visto nas enchentes do Rio Grande do Sul, nem ponte mais, como eu dizia antes, debochando desses militares idiota traidores, chamando eles de construtor de ponte, há anos eu os chamo de construtor de pontes, nem isso mais eles conseguem fazer, construir pontes. Tá? Ou não fazer com a tamanha expectativa esperada. Divulgando os expectativa de que são grandes construtores de pontes. Em muitos elementos logísticos, o exército brasileiro deixou a desejar no Rio Grande do Sul nas questões da enchente, inclusive dos seus soldados recrutas não terem experiência ou mandarem soldados com baixa experiência em crise política, como foi visto em vídeos aí das enchentes no Rio Grande do Sul. Resultados das eleições, vamos ouvir. República Bolivariana de Venezuela. Da Venezuela. Poder Eleitoral. Conselho Nacional Eleitoral. Porra, é brincadeira, é sério isso, CNN? Vocês são uma emissora sucursal da CNN americana. Vocês têm dinheiro e recursos. E essa é a qualidade do áudio e da tradução? A mulher tá falando dentro de uma lata? O poder eleitoral se dirige a todo o povo da Venezuela de posse de suas exclusivas atribuições constitucionais e legais, a fim de informar que, após resolver agressões contra o sistema de transmissão de dados que provocou o atraso. Então o sistema de transmissão de dados foi atacado pelos Estados Unidos, olha aí. Os resultados das eleições presidenciais e tendo chegado a 80% de dados transmitidos, nós divulgamos neste momento o primeiro boletim que marca uma tendência contundente e irreversível. Com 80%
das mesas apuradas e com o nível de participação eleitoral de 59%, os resultados são os seguintes. Primeiro, Nicolás Maduro, do Grande Polo Patriótico, obteve 5.150.092 votos. O Maduro sabe até se nomear como Grande Polo Patriótico. Quer dizer, o Lula nem usa mais o aspecto patriótico. Com 51,20% dos votos. O candidato Edmundo Gonzalez, da Unidade, obteve 4.445.978 votos, com 44,2%. Outros candidatos obtiveram 462.704 ou 4,6% dos votos. E gostaríamos de informar-lhes também que solicitamos ao Fiscal-Geral da República iniciar uma investigação sobre as ações terroristas perpetradas contra o nosso sistema eleitoral. Ações terroristas perpetradas contra o nosso sistema eleitoral. Então, alguém está atacando o sistema eleitoral venezuelano e claro que são os americanos. E eles já chamam de terrorista muito bem. Eles chamam todo mundo de terrorista, chamem eles de terroristas. E depois já tem um vídeo da Bandeirantes aqui, ó. O processo todo foi contaminado, já está a Bandeirantes, democrata do Reinaldo Azevedo, apoiadora do Lula. Olha só como esse pessoal é amigo da onça. Eles revelam a cara quando eles têm que se comprometer com uma coisa que para eles não tem como escapar. Porque o patrão americano manda. Essas mídias não são brasileiras. Então, já estão atacando o processo que deu vitória ao Maduro. Se a oposição tivesse vencido, eles iam dizer que o processo foi extraordinário e que o Maduro não aceita o resultado das eleições porque ele é um ditador. Agora, quando eles não aceitam o resultado das eleições, os neoliberais americanos, é porque eles são patriotas defendendo o interesse, né? Lutando contra o comunismo e contra a ditadura. É um absurdo, isso é ridículo. E contra as sessões eleitorais com seus funcionários eleitorais. Fazemos um chamado neste momento a todos e todas, vocês venezuelanos, a que se respeitem as leis da República e o direito do povo de se expressar nas urnas, assim como defender a paz em todo o nosso território. Aqueles que participaram dessa disputa eleitoral, o reconhecimento das autoridades do Conselho Nacional Eleitoral. Nas próximas... Interessante que no Brasil, se tu questiona as eleições, você é um terrorista. Agora o mesmo brasileiro diz que eu tenho que questionar as eleições venezuelanas. Então eu já expliquei isso. É isso aí.